Mateus 6, versos 19 a 34. Mateus 6, 19 a 34. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também o teu. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você é uma pessoa ansiosa? Você acha que você é ansioso? O que traz a ansiedade ao seu coração? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país onde existe o maior percentual de pessoas que sofrem de ansiedade. E isso piorou no mundo inteiro, inclusive no Brasil, depois da pandemia. O que traz ansiedade às pessoas? Muitas coisas. Especialmente no Brasil, segundo a OMS, é a nossa situação, a situação que nós vivemos nesse país. Instabilidade econômica, insegurança, inflação, às vezes o medo de ficar desempregado, o medo de ser assaltado, medo de ficar doente e ter que depender da saúde pública, dos nossos hospitais públicos, medo de perder um emprego e passar dificuldades financeiras, medo que os empresários muitas vezes têm de quebrar o seu negócio, medo de ficar doente, medo de perder um ente querido, medo de morrer. Percebe que muitas das coisas que podem causar ansiedade vêm do medo. Do medo. E aí, o que é a ansiedade? Quais que são os sintomas, segundo os especialistas, que o ansioso apresenta? Palpitações, taquicardia, sudorese, a pessoa transpira bastante, tremores, falta de ar, aperto no peito, náuseas, tonturas. Você já se sentiu assim?
Você já se sentiu, você já teve algum desses sintomas? Você já teve algo que lembrasse ou que fosse de fato ansiedade? E o que os especialistas vão dizer? Psicólogos, psiquiatras, médicos, que a ansiedade pode ser causada por algum tipo de desequilíbrio químico no corpo, algum desequilíbrio hormonal no corpo. A verdade é que não existe consenso, nem todos médicos, psiquiatras, psicólogos concordam com isso. Alguns vão dizer que esses desequilíbrios químicos e hormonais são a causa da ansiedade. Outros vão dizer que porque a pessoa ficou ansiosa é que ela teve esses desequilíbrios no seu corpo. Bom, independentemente do que os médicos e especialistas pensam, muitas pessoas tratam a ansiedade com terapias e com medicamentos. Mas vejam, apesar deste assunto ser um assunto espinhoso, o que Jesus diz sobre a ansiedade? Nós sabemos o que especialistas humanos dizem, e mesmo assim não existe consenso entre eles. Nem todos concordam com as mesmas causas e efeitos da ansiedade. Mas e Jesus? O que Jesus fala a respeito da ansiedade? Bom, conforme nós lemos, ele diz: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ponto. Jesus é direto, Jesus é simples, Jesus é objetivo. E a palavra de Jesus é a palavra de Deus. Jesus, ele é o nosso Criador. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, diz o apóstolo João no início do seu evangelho. Então, se todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele fez todas as coisas, ele fez você e eu, e ele nos conhece. Ele conhece cada célula do nosso corpo, ele conhece cada neurônio do nosso cérebro, ele conhece as nossas emoções, ele conhece o nosso coração, ele conhece aquilo que de mais íntimo, de mais profundo do nosso ser. Coisas que você e eu nem sabemos, ele sabe. Ele sabe. Quando a adrenalina é jogada no nosso sangue, você sabe que a adrenalina é um hormônio, né? Quando a adrenalina é jogada no nosso corpo, trazendo todos esses sintomas que eu falei, trazendo a ansiedade ou sendo provocada pela ansiedade, é Deus que fez isso. É Deus quem criou a adrenalina. É Deus que nos faz ficarmos com a adrenalina alta. Mas, apesar de Deus ter criado todas essas coisas, ter nos criado dessa forma, Ele fala: não fiquem ansiosos. Como assim, Senhor? Como assim, Senhor, não ficar ansioso? Senhor, como não andar ansioso diante das coisas que nós enfrentamos nas nossas vidas? Senhor, nós enfrentamos doenças, enfrentamos uma pandemia recentemente e alguns falam que pode ter outras pandemias ainda piores. Nós temos que lidar com instabilidade econômica, nós vivemos no Brasil. Então, estabilidade econômica é uma coisa que sempre está presente na nossa economia, no nosso país. Nós temos que lidar, Senhor Jesus, com problemas de relacionamento. Temos filhos, e filhos às vezes são complicados. Temos instabilidade no nosso casamento às vezes. Senhor, a minha esposa, se o Senhor soubesse como é minha esposa, se o Senhor soubesse como é meu marido. Senhor, se o Senhor soubesse como são meus colegas de trabalho. Se o Senhor soubesse como é o meu chefe. Senhor, amanhã é segunda-feira, eu vou ter que lidar com o meu chefe, e o meu chefe é difícil. Senhor, os meus clientes são complicados. Senhor, e meu carro, que não para de quebrar? E a minha geladeira que está pifando? E as contas que não param de chegar? Senhor, como não andar ansioso com vizinhos barulhentos? Com tantas coisas que tiram a nossa paz, que tiram a nossa alegria, que tiram o nosso sono. Você se identificou com alguma dessas frases? Sim, né? Eu também. Mas o Senhor Jesus nos conhece, como eu disse. O Senhor Jesus nos conhece, o Senhor Jesus sabe de tudo que nós passamos. E o Senhor Jesus Cristo diz: não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. E apesar dos humanos
especialistas humanos trazerem tratamentos paliativos contra a ansiedade? Sim, porque não existe, humanamente falando, uma cura para a ansiedade. Os psicólogos depois me corrijam se eu estiver errado. Mas cura. Não, existem tratamentos. E tratamentos paliativos. Porém, Jesus ele vai nos mostrar nesse texto que nós lemos a respeito das raízes da ansiedade e também da forma que existe de como nós não ficarmos ansiosos. Como não andar ansioso? Primeiro, quais são as raízes da ansiedade? E é interessante Jesus falar sobre ansiedade depois que ele falou sobre hipocrisia. O que tem a ver hipocrisia com a ansiedade? Parece que não tem nada a ver, né? No domingo passado a gente falou sobre hipocrisia e hoje nós estamos falando sobre ansiedade, dando sequência ao texto de Mateus capítulo 6. Bom, Jesus ele tem toda a autoridade para falar essas coisas. Lá em Mateus 7, 28 e 29, ele disse que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem a autoridade, não como os escribas. Quando Jesus terminou esse sermão, as pessoas perceberam a sua autoridade. Jesus não estava falando aqui a sua opinião pessoal. Jesus não estava falando aqui aquilo que ele estudou na faculdade, na universidade. Jesus não estava falando aqui algo que ele percebeu em experimentos de laboratório. Jesus não estava falando aqui algo que ele havia estudado em livros, mas ele tem toda a autoridade. Mateus 28, 18 diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus, o mesmo que disse que os hipócritas receberam a sua própria recompensa ao ficarem preocupados com a opinião dos outros, preocupados com aquilo que as outras pessoas pensavam a seu próprio respeito. Jesus ele vai falar aqui em 3 atos diferentes, em 3 momentos diferentes, qual que é o problema dos ansiosos? O que preocupa os ansiosos? Quais são as raízes, 3 raízes da ansiedade? E no final nós veremos o que Jesus nos ensina a respeito do tratamento da ansiedade. Primeira raiz da ansiedade é a idolatria. E o texto começa dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Não acumuleis tesouros. O que são tesouros? Tesouro é aquilo que você ama. Lembra da dona Florinda? Quando olhava para o seu filho amado Frederico e dizia: tesouro. Tesouro é aquilo que você ama. E é mais do que isso. Tesouro é aquilo que você adora. Sim, nós somos seres adoradores. João Calvino estava certo quando disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque todo ser humano adora. Ou ele adora o Criador, ou ele adora as criaturas. E Jesus está mostrando que as coisas materiais, os bens materiais, podem se tornar nossos tesouros e nossos ídolos. Jesus aqui não está ensinando, meus irmãos, que a gente não deve comprar coisas, que você não deve comprar eletrodomésticos para a sua cozinha, que você não deve comprar móveis para a sua casa, roupas para o seu corpo, que você não deve comprar um carro, uma moto, uma própria casa. Jesus não está dizendo que nós não podemos consumir. O problema não é o consumo, e sim o consumismo. Por isso que ele fala: não acumuleis. Ele não diz não comprais. Ele diz não acumuleis. E é isso que os idólatras são. Eles são acumuladores. E o que um acumulador de tesouros faz? Nós vivemos num tempo, meus irmãos, que acumular coisas é muito fácil. Promoções imperdíveis. Black Friday, compre tudo pela metade do dobro do preço.
Sabe que muitas propagandas enganosas acontecem no período da Black Friday. Parcele em 10 vezes sem juros no cartão. E como é fácil hoje ter um cartão de crédito, não é verdade? Oferecem cartões de crédito de graça, sem anuidade, para muitos de nós. Quando você abre lá a sua internet no seu celular ou no seu computador e você abre uma página qualquer, um site de notícias ou às vezes até um site de teologia, sempre vai ter lá a propaganda. E se você faz uma pesquisa lá no Google sobre alguma coisa que você está pensando em comprar, você tem uma ideia, você sabe o que o Google vai fazer, né? Ele vai ler lá os algoritmos e vai começar a te bombardear com propaganda daquilo que você pesquisou. E aí as pessoas são rendidas a comprarem. E depois que muitas pessoas compram, o que vem? Sentimento de culpa. Você já teve essa experiência de você comprar alguma coisa que você não precisava com um dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não conhece? E aí você comprou aquilo que você comprou geralmente pela internet, muitas vezes você chegou na sua casa, alguém gritou lá fora, Mercado Livre, Shopee, ou o próprio Sedex do Correio, e você abriu, você ficou feliz. Deu 5 minutos, você falou, o que eu vou fazer com isso? Eu já tenho tanto sapato, eu já tenho tanta bolsa, tanta roupa, eu já tenho tantas coisas. Por isso que existe o arrependimento de 7 dias de compra, né? E quantas pessoas devolvem. Mas vejam, meus irmãos, especialistas humanos, cientistas, vão chamar isso de uma coisa, um nome engraçado, chamado oniomania. Já ouviu esse nome? Oniomania. Sabe o que é o oniomaníaco? É aquela pessoa que tem compulsão pelas compras. A pessoa que compra compulsivamente. E um determinado médico psiquiatra, ele afirmou que compras compulsivas muitas vezes são uma tentativa de preencher um vazio emocional, como solidão, falta de controle ou falta de autoestima. Você entendeu o que ele disse? Que pessoas compram compulsivamente porque elas querem preencher um vazio dentro delas. Só que preenche. Alguma coisa que você compra preenche o vazio do seu coração? Será que preenche? Aquela bota, aquela calça, aquela bolsa, aquele sapato, aquela ferramenta, aquele carro, aquela moto, aquilo que tanto você queria comprar, preencheu o vazio emocional? Bom, é atribuída ao matemático Blaise Pascal, matemático, físico, cristão, a seguinte frase: há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. O que preenche o vazio do nosso coração? Se todas as pessoas nasceram mortas nos seus delitos e pecados, então elas nasceram vazias. Elas têm algo faltando ali. Quando o homem pecou e foi expulso do jardim, houve uma quebra de relacionamento. O homem caído é um homem que tem um vazio. E aí o homem tenta preencher esse vazio com ídolos. E dentre estes ídolos, os bens materiais. Mas somente Jesus pode preencher o nosso vazio. Coisa alguma pode preencher o nosso vazio. Por isso que Jesus ele vai dizer, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Lá em João 6, 27 a 29, no 27 ele diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. No 28 perguntaram os judeus, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O que são tesouros nos céus? Tesouros nos céus é fazer as obras de Deus. Tesouros nos céus é você ser bem-aventurado. É você ser sal que salga, luz que brilha.
Tesouro no céu é você não guardar mágoa no seu coração, não odiar o seu irmão e assim não assassiná-lo. Tesouro no céu é você se contentar com a esposa ou com o marido que você tem e não cobiçar aquela que não é sua ou aquele que não é seu. Tesouro no céu é ser verdadeiro, a sua palavra ser sim ou não. Tesouro no céu é não pagar com a mesma moeda o mal que nos fazem e amar até mesmo aqueles que são nossos inimigos. Tesouro no céu não é você se preocupar com aquilo que vão falar de você. Não é você se expor, não é você se aparecer, mas você fazer aquilo que Deus mandou você fazer apenas aos olhos de Deus. Tesouro no céu é tudo isso aqui que a gente está vendo no Sermão do Monte. É você fazer a vontade de Deus. É você ler a sua palavra e obedecê-lo. E ninguém tira isso de você. Traça e ferrugem não corroem, ladrões não escavam nem roubam. E onde está o seu tesouro, versículo 21, aí também estará o seu coração. Por isso que é idolatria, porque nós colocamos o coração naquilo que nós amamos. O que você mais ama nessa vida? O que você mais ama nessa vida? É o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos, é o seu trabalho, são os seus bens materiais, é a sua saúde. O que se você perdesse, não valia mais a pena viver? Já pensou nisso? Por que pessoas desejam tirar suas vidas? E muitas delas, infelizmente, chegam às vias de fato. Uma pessoa que pensa em tirar a própria vida é uma pessoa que perdeu alguma coisa que não vale, e por causa disso não vale mais a pena viver. Se Deus tirasse os seus tesouros, continuaria valendo a pena viver? Ah, pastor, mas não, eu amo a Jesus, tá? E se Deus tirar a sua saúde? Valia a pena viver? O tesouro no céu que nós temos é Jesus e a sua palavra. Por isso, meus irmãos, no Salmo 62, versículo 10, a parte B diz assim: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Ou seja, lembra, Jesus ele não está ensinando que você não deva comprar coisas, você não deve acumular, é diferente. E Jesus e o salmista, aliás, o seguinte, que se Deus te abençoar, se Deus fizer de você uma pessoa próspera, se Deus fizer de você uma pessoa com muitos bens materiais, não coloque o seu coração nessas coisas. Não coloque o seu coração nos bens. Não coloque o seu coração nas bênçãos, mas no Deus que dá as bênçãos. Porque se você colocar o coração nos bens materiais, se eles forem os seus tesouros, então você é um idólatra. E você vai ficar ansioso. Você vai ficar com medo de perder essas coisas. Lembra de Jó? Jó era um homem riquíssimo. Jó era um homem abençoado porque tinha 10 filhos. Jó era um homem saudável. Você não queria ser uma pessoa saudável? Você não queria ser uma pessoa que os seus filhos eram abençoados e uma bênção? Você não queria ser uma pessoa com muitos bens? Esse era Jó. E quando Deus tirou tudo dele, o que ele fez? Ele ficou ansioso? Ele foi fazer terapia? Ele foi tomar tarja preta? Ele adorou. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Jó não era um idólatra, ele tinha muitas bênçãos, mas quando Deus tirou as bênçãos, ele continuou com Deus. Deus é mais importante, eu adoro ao Senhor. Versículos 22 e 23, se os olhos forem a lâmpada do corpo, se os olhos são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Você lembra quem nasceu na igreja, né, quem foi criado na igreja? Lembra daquele corinho? Estou ficando velho, corinho. Lembra, Gislaine? Corinho. Cuidado, olhinho, o que vê.
Tem boquinha o que fala, tem mãozinha o que pega, pezinho onde pisa, mas agora eu quero falar do olhinho o que vê. O que você tem olhado? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se aquilo que você fixar o seu olhar for algo bom, o seu corpo vai brilhar, sua vida vai brilhar. Mas se aquilo que você coloca os seus olhos for algo mau, tenebroso, forem trevas, que grandes trevas você vai ter. E hoje, mais do que nunca, para a gente botar os nossos olhos naquilo que não presta, está muito fácil. Você tem uma telinha de mais ou menos 7 polegadas na sua mão, que você anda para baixo e para cima com ela. Que você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é pegá-la. Às vezes tem pessoa que usa óculos que pega o celular antes do óculos. Fica o dia inteiro olhando para ela. E a última coisa que você olha no seu dia, às vezes nem é a sua esposa, nem é o seu marido, porque ela vira para o lado, ele vira para o lado para dormir, mas você continua com o seu celular. E o que você tem olhado? Nessa telinha, ou às vezes na telona da televisão, ou às vezes no dia a dia, corriqueiro. E quando a gente coloca os olhos nas coisas que não devem, o que gera? Gera a cobiça. E nós cobiçamos aquilo que nós adoramos. Davi, ele cobiçou a mulher do próximo. Acabe cobiçou a vinha de Nabote. Você conhece essas duas histórias. No que acabou, né? Acabou em morte. Eles colocaram os olhos naquilo que não lhes pertencia. E Jesus está dizendo aqui o seguinte, que se a gente coloca os nossos olhos naquilo que é mal, o nosso corpo vai sofrer, a nossa vida vai sofrer, a gente vai ficar ansioso, porque a gente vai adorar aquilo que não deve ser adorado. Eu quero ter isso, eu quero ter essa mulher, eu quero ter esse bem, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa coisa, então eu vou fazer uma dívida, eu vou me esforçar, eu vou fazer isso, eu vou correr atrás, eu vou perder meu sono, eu vou me esforçar, E aí você fica ansioso, você perde o seu sono, você fica bravo. Isso porque você está adorando o Deus errado. Você está colocando seus olhos no Deus errado. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer parar de ficar ansioso? Adore o Deus certo. Coloque seus olhos na palavra, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés. Quer parar de ficar ansioso? Para de olhar para aquilo que não satisfaz, para aquilo que não preenche o vazio do seu coração. Mas olhe somente para aquele que preencheu a cruz e cuja obra e pessoa preenchem o nosso coração. Mas o Senhor continua o seu ensino, queridos irmãos. Ele mostra a respeito que quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que não se deve colocar, nós estamos sendo ingratos e descontentes. Paulo disse em Filipenses 4, 11 a 13, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto estar humilhado como também ser honrado. E de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então veja, sabe por que o ansioso é ansioso? Porque ele não aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Ele não aprendeu. Ele acha que ele vai ser feliz quando ele tiver aquelas coisas que ele tanto deseja. E se ele não tiver aquelas coisas, ele vai entrar em depressão, ele vai ficar infeliz, ele vai surtar. E Jesus fala assim, para de colocar o olho naquilo que não deve. Isso vai fazer mal para o seu corpo. Você vai ficar doente. Vai fazer mal para a sua alma. Seu corpo vai viver em trevas. E ele termina aqui, versículo 24, essa primeira parte. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará
de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Agora Jesus escancara a questão da idolatria. Servir aqui tem o intuito de um escravo que serve dedicando toda a sua vida ao seu senhor. Quando a gente fala em escravidão na nossa cultura, a gente pensa em algo mau, porque a gente se lembra da escravidão que houve no Brasil e em tantos outros países do continente americano. Mas na cultura de Jesus, na cultura antiga, muitos escravos serviam de bom grado aos seus senhores. Aquilo não era algo ruim. Eles serviam de bom grado. Alguns serviam de forma forçosa, de forma com sofrimentos, mas nem todos. O ponto que Jesus está querendo nos ensinar aqui, meus irmãos, é que a quem você devota a sua vida? A quem você serve? O que é o mais importante? O que ocupa a maior parte do tempo na sua mente? Pensa, vamos fazer um exercício aqui. O seu dia. Você gasta a maior parte do seu dia pensando no quê? No que você mais gasta o seu dia pensando? Dependendo, aquilo que você responder é a quem você serve. É a quem que você serve. Porque se a gente gasta mais tempo preocupado com coisas e com pessoas, nós estamos idolatrando essas coisas e pessoas. Mas se nós passamos mais tempo pensando no Senhor e na sua obra, então nós estamos adorando a Ele. Ele é o nosso Senhor. Não há como servir a Deus ou às riquezas. Bom, primeira raiz da ansiedade é a idolatria. Nós ficamos ansiosos porque deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar as nossas coisas, a nossa família, aquilo que é bênção muitas vezes, ou às vezes não é, em vez de adorar a Deus. Segunda raiz da ansiedade é a nossa autossuficiência. Versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Autossuficiência. Sabe por que a gente é ansioso às vezes? Porque a gente acha que tudo depende da gente. Você bloqueia Deus. Você já começou bloqueando, deixando de adorá-lo e adorando os seus tesouros. Então você bloqueia Deus da sua vida. Se você falar, eu sou crente, sim, tal, mas esse ponto, essa área da minha vida, essa esfera da minha vida, não, Deus, aqui sou eu, tá? Aqui eu que mando, aqui eu que resolvo. O Senhor não se preocupa com boleto, com conta, o Senhor não se preocupa com compras, com os meus problemas de relacionamento, meus problemas profissionais, aquilo que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Não, Senhor, aqui sou eu, tá? Eu vim no domingo na igreja, adorei o Senhor, cantei, louvei, ouvi a palavra, entreguei meu dízimo, minha oferta. Agora, Senhor, segunda a sexta ou segunda a sábado, deixa que eu cuido, deixa que eu resolvo. Eu estudei, Senhor, eu não sou burro, eu tenho inteligência, eu tenho tutano, deixa que eu me viro. Pastor, eu nunca falei isso, mas já agiu assim, e eu também. Sabe como? Quando a gente pensa que tudo está nas nossas mãos. A gente não ora. Ou quando a gente ora mecanicamente. E a gente fica preocupado com comida, com bebida, com vestuário, achando que tudo está ao nosso poder. É a gente que resolve a nossa vida. Tiago 4, 13 a 16 diz assim:
Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, né? Jactância é orgulho, semelhante a essa é maligna. É aquela pessoa que faz os seus projetos, faz os seus planos. E veja, Jesus não está dizendo que a gente não deve fazer projeto, que a gente não deve fazer plano. Não é isso. Muito pelo contrário. Uma vez eu ouvi o pastor Paul Washer dizendo o seguinte, que quando um ímpio quer comprar um carro, ele pesquisa, ele escolhe o modelo, ele vai até a loja, a concessionária, ou vai comprar de um particular, ele vê se ele consegue pagar o preço que estão pedindo pelo carro, seja à vista, seja parcelado, e ele vai lá e compra. O crente, quando vai comprar um carro, ele precisa comprar um carro, trocar de carro, a primeira coisa que ele faz, ele ora. Não depende de mim, Pai. Não depende de mim. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou estar empregado amanhã para pagar a parcela. Eu não sei se amanhã esse carro vai dar um problema. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei nem se eu vou estar vivo. Então ele ora. Ele não fica preocupado com as coisas. E ele sabe disso porque ele sabe que Deus sustenta. Jesus ele falou que as aves dos céus, elas não trabalham, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Adamantina é uma cidade arborizada e por causa disso também é uma cidade abençoada por Deus com muitas aves. Lá nos fundos da casa pastoral, quem conhece lá, sabe que tem as duas chaminés remanescentes ali atrás, né? E nos dias mais quentes, final da tarde, o que a gente vê ali? 4 araras canindé, no topo da chaminé. Olha, até rimou. 4 araras canindé no topo da chaminé. Eu acredito que sejam 2 casais. E acredito que ali no topo da chaminé esteja o seu ninho. Você já viu esses animais? São lindos, são belos. De onde elas tiram o sustento para elas? De onde elas vão tirar o sustento para os seus filhotes? Às vezes esses casais, quando engravidam, e agora? Um filho? Vai ficar caro. Por isso que a nossa geração tem menos filhos, porque acredita que filho é caro. Eu e a Ana já conversamos que se a gente tivesse o entendimento que a gente tem hoje sobre família, sobre filhos, nós teríamos tido mais filhos. Os mais antigos tinham filhos. E fala sério, você que é de uma geração anterior, você que tem mais de um irmão, tem 2, 3, 4, talvez até 10 irmãos, passaram fome? Deus cuidou, não cuidou? Deus colocou o pão na mesa, não colocou? Papai e mamãe foram trabalhar e sustentaram ali pela instrumentalidade do céu. Deus usou eles como instrumentos na sua vida para te sustentar. E hoje nós vemos casais que têm um filho ou às vezes não quer ter nenhum. O filho é muito caro. E aí, como disse o pastor Jefferson ontem, né? E às vezes a pessoa gasta mais dinheiro com, entre aspas, pet. Gasta fortunas com, entre aspas, pet, mas cachorro, gato. Não é pet, é cachorro, gato, tartaruga. Do que com filhos. Mas Deus cuida das aves. Eu já vi também nessa chaminé urubus. Urubus, tadinhos dos ovinhos ou dos filhotinhos das araras, eles foram lá bulir com os ovos das araras ou com os filhotes da arara. Ora, gente, o urubu é ave do céu, tem que ser sustentada também. Você vê como Deus é perfeito, alimentando desde araras a urubus. As flores do campo, quando você vai se você pega estradas vicinais, estrada de chão, você não vê aquelas flores que ninguém plantou, às vezes foi o próprio passarinho sustentado por Deus que plantou ali, jogou a sementinha.
Quando eu morava em Campos do Jordão, às vezes a gente pegava estradas vicinais e que a gente via beirando a estrada de margaridas. Ninguém plantou aquilo. E Deus cuidava e cuida de cada flor do campo, de cada pequena criatura, de cada ave. Agora Jesus ele fala assim, escuta, se você sabe que Deus cuida de todas essas pequenas criaturas, sejam aves, sejam flores, sejam hipopótamos, sejam até minhocas, por que você acha que ele não vai cuidar de você? Por que você acha que você tem que pensar que tudo está nas suas mãos, você quer ser autossuficiente? Essa é a segunda raiz da ansiedade. Não pense você, e eu não penso também, não devo pensar também, que a nossa vida está nas nossas mãos, que o nosso sustento está nas nossas mãos, que nós temos o poder. Numa geração que fala-se tanto de empoderamento, de protagonismo, que coloca o homem lá no topo, a mulher mais no topo, mais para cima do topo, né? Às vezes. Lembre-se que quem cuida de você é o Senhor. Não seja autossuficiente, mas seja dependente. E a terceira e última raiz da ansiedade que Jesus mostra é a incredulidade. Vou voltar ao versículo 30 e vou até o 34. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Homens de pequena fé. A nossa geração, irmãos, é a geração mais dodói de todas, mais melindrosa de todas. Você não pode falar nada que a pessoa já se ofende, a pessoa já se fecha, a pessoa fica ferida, o seu orgulho ferido. Ai, falou isso de mim, não. E essa geração é a geração do cancelamento. Então, se eu leio alguma coisa ou ouço alguma coisa que eu não gostei, eu vou lá e bloqueio. No Instagram, no Facebook, no YouTube, ou seja lá, no WhatsApp, ou seja lá onde for. Bloqueio a amizade, não quero mais ser seu amigo, você falou isso de mim. Bom, Jesus ele falou assim, vocês são homens de pequena fé. Falou para os apóstolos, vocês são homens de pequena fé. Vocês são incrédulos. É uma fé tão minúscula que não é capaz de crer no óbvio, no simples, que o Pai é o Pai, o mesmo Pai que alimenta as aves dos céus que não trabalham, o mesmo Pai que alimenta os lírios do campo que são mais belos do que Salomão em toda a sua glória. Esse Pai que cuida das criaturas mais insignificantes, cuida de vocês, feitos à imagem e semelhança de Deus. Por que a gente é incrédulo? Por que a gente duvida? Por que a gente não age como crianças? O que uma criança faz? Ela se preocupa com o dia de amanhã? O Murilo, a Manu, a Nicole, estão preocupados com o almoço de amanhã? Estão preocupados se vai ter água na torneira? Estão preocupados se nesse frio o chuveiro vai estar quente? Você acha que eles estão preocupados? Você acha que eles estão preocupados se a roupa deles vai estar limpinha, passadinha, quentinha na gaveta? Você acha que eles estão preocupados que se eles vão poder passear nas férias? Não! Porque eles confiam em seus pais. E quando a gente era criança era assim, não era? Você não ficava preocupado. Você jogava bola na rua, você brincava de boneca, você jogava bolinha de gude, você corria, você aproveitava a vida. A sua maior preocupação era a prova de matemática. E passava. Às vezes ficava em recuperação, mas depois passava. Agora veja, os nossos pais são
finitos e são limitados. Acontece. Você já esqueceu de pagar uma conta de luz? Você já esqueceu de abastecer o carro? Já esqueceu alguma coisa? A gente esquece às vezes de alguma coisa. Mas Deus não se esquece de nós. Ele não é um pai humano, Ele é um pai celestial. E viver ansioso, meu irmão, minha irmã, é viver como um órfão, é viver como um gentio, ele diz aqui. Os gentios, no caso aqui, eram os povos que não adoravam a Deus. E essas pessoas não eram filhas de Deus. Viver ansioso é viver como um órfão, como alguém que não tem pai. Porque se você tem um pai, e você sabe que esse pai é o Pai Celestial, é o Pai perfeito, é o Pai das luzes, é o Pai que sustenta com a sua mão todo o universo, é o Pai que fez o sol se pôr e a lua se levantar, e daqui a pouco Ele vai fazer a lua se pôr e o sol se levantar, é o Pai que cuida das araras, que cuida dos urubus, que cuida das flores, que cuida de tantas coisas minúsculas na sua criação, tanto as pequenas como também as grandiosas. Ele não vai cuidar de você, sendo que Ele deu o próprio Filho dEle para morrer no seu lugar. E por que a gente fica ansioso? Porque a nossa fé é minúscula. Às vezes é menor do que um grão de mostarda. Irmãos, eu encerro dizendo o seguinte. Jesus ele vai nos dizer como não ficarmos ansiosos. Ele vai falar assim: buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. O ansioso ele fica preocupado com o seu próprio reino, com seus próprios tesouros, com seus próprios ídolos, com suas próprias coisas, com sua própria vida. Ele idolatra a si mesmo. Ele acha que ele é capaz de resolver os seus próprios problemas. Ele ora, mas não confia. Por que crente fica ansioso? O crente não deveria ficar ansioso, correto? Eu já falei isso para alguns irmãos e eu, com muita tristeza no meu coração, eu confesso aos irmãos. Eu sou uma das pessoas mais ansiosas que existe. Eu luto com isso há muitos anos. Eu fico triste, mas eu tenho obtido algumas vitórias. Deus tem me dado algumas vitórias. Eu comecei a preparar esse sermão segunda-feira de manhã. E foi um dos sermões mais difíceis que eu preparei. Porque eu apanhei. Cada coisa que eu lia, cada informação que eu obtia, eu falava: meu Deus, como é que eu vou ensinar para a igreja que não tem que ser ansioso se eu sou ansioso? Como é que eu vou ensinar para a igreja que tem que confiar se eu não confio? Como é que eu vou ensinar para a igreja que não pode ser idólatra se eu às vezes idolatro a mim mesmo? Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: como eu disse, estou tendo algumas vitórias. Que vitórias são essas? Deus tem me ensinado a confiar nele, a buscá-lo. Lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você tem um pai, eu tenho um pai. Eu tenho buscado mais esse pai. Fala com o pai. Não para contar para ele as suas necessidades, porque ele já sabe antes de você contar. Nós já lemos isso aqui. Mas demonstrar para ele a sua dependência. Pai, eu estou passando por tantas coisas. Está difícil, está doendo. Pai, tantas situações, tantas necessidades, tantas frustrações. Busque o Pai, busque as coisas do Pai, busque a palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés. E qual é o resultado? Você vai ter paz. E não é a paz do mundo. Não é um remédio que te bota para dormir, um ansiolítico, que não resolve o seu problema. Mas é a paz que excede todo entendimento. É aquela paz que o problema continua. A turbulência não passou. O espinho na carne continua lá. Mas você tem paz.
Porque o Pai está do seu lado, cuidando de você, sustentando a sua vida, suprindo cada uma das suas necessidades. Que o Pai te abençoe, que o Filho continue intercedendo por você, que o Espírito Santo console o seu coração nas horas mais difíceis. Amém.